Vamos começar a hora da venenosa mais amada do Brasil, Fabiola Hypert, Fofoqueila Jimenez e Judite. Você colocou esse apelido nela. E Judite Hypert. Ele ajudou a consolidar o apelido. Eu contei pra ele, ele já... Agora, na casa dela, o marido e o filho só chamam ela de fofoqueila. Chama de fofoqueila. Eu não tenho nada a ver com isso aí, mentira. Não. Vamos falar dessa situação aqui, ó, envolvendo aí a Carla Maués, a ex-vocalista da banda do Chimbinha. Bom, a gente sabe que ela revelou recentemente aí que ela sofreu várias humilhações. Ela contou que ficou doente. Ela contou que tá com depressão. Eita. Tá passando por um problema severo. Inclusive, ela tá na fila para tentar conseguir o auxílio emergencial. A situação dela tá bastante delicada, Fabiola. Eu queria que você comentasse os detalhes aí pra gente Ela entender. tá esperando aí, tá em análise o auxílio emergencial de R$600, porque ela tá numa situação ruim. Aí eu falei com a Carla Maués, que foi vocalista da banda do Chimbinha por 2 anos, deixou de trabalhar com ele em janeiro agora desse ano. Na época, ela acusou o Chimbinha de agressão, ele negou, disse que está processando a Carla, disse que quer R$250 mil de indenização, mas ela falou que não tem processo nenhum, que não chegou processo nenhum para ela. Mas que ela sim está movendo os 2 processos contra o Chimbinha, um criminal e outro trabalhista. Então são 2. Porque é o seguinte, davam R$500 por show para ela e não cumpriram outros acordos que prometeram para ela. Por isso o processo trabalhista. Nossa, Ela R$500 recebia um cachê por de R$500 por show. Por show. R$500 por Pouco, show. né? Pouco. Muito pouco. Muito pouco. Pouco. Tinha mês que fazia 4 shows, tinha mês que fazia 5. Parar pra pensar, uma sessão de fonoaudiologia, em média, R$150. Não, e quanto custa um show do Chimbinha? Aí você imagina só, Não é ela barato. pra tratar a voz, fazer Uma uma sessão de banda. fono pelo menos uma vez por semana. Verdade. Pô, no mínimo, para manter a saúde vocal em dia, mais as aulas de canto, eu considero uma remuneração baixa para Não, uma cantora do nível dela. E o pior que é o seguinte, já vamos falar da depressão, que a gente vai até mostrar ela falando aqui. A gente já vai falar da depressão. O pior é o seguinte, ela diz que o Chimbinha foi no programa de TV dizendo que ela ganhava R$8 mil por mês e isso a prejudicou num processo que ela tem de um apartamento aqui em São Paulo, que ela falou que é a única casa que ela tem. E ela tá quase perdendo esse apartamento porque ele falou que ela tinha muito dinheiro e, na verdade, ela não tinha. Não tinha, não recebia. Ela não recebia Segundo tudo ela. isso, segundo a Carla. Ixi. Agora, ela está dizendo que está com depressão, tá com psiquiatra, tomando remédios, e atribuiu isso às humilhações que ela sofreu do Chimbinha durante o período em que conviveu com ele. Que o Chimbinha colocava ela para baixo, mandava ela controlar a comida, dizendo que ela estava gorda. Inclusive, ela diz, a gente vai mostrar ela falando que ele chamou ela de baleia. Baleia, não deixava ela comer, né? Parava nos lugares. Não vai lugares pra comer, não vai comer. não, porque você tá gorda, né? Exatamente, é o que ela está dizendo, tá? Complicado. Daqui a pouco eu vou dar a Isso resposta é do assédio Chimbinha aqui. moral, não pode não. E na frente das outras pessoas. Falou que está passando por dificuldades financeiras, pediu o auxílio emergencial do governo de R$600, que ainda está em análise. Diz que por causa do Chimbinha ela pode perder esse apartamento aí. Quer dizer, aí já não dá pra saber. Ele falou que ela ganhava 8 mil, mas não sei se dá pra culpar exatamente o Chimbinha por causa disso. Aí é um processo que ela tinha, ele não outra tem nada a história. ver com isso, né? Mas ela falou que o fato dele falar que ela ganhava muito acabou prejudicando ela nesse processo. Que ela tinha uma renda que ela não tinha, na verdade, É. né? E ela deve estar devendo aí esse apartamento, Devendo né? esse apartamento, tá com algum problema aí nesse apartamento. Agora, a gente vai mostrar aqui as coisas que ela falou, são coisas pesadas, são coisas fortes, Acusações graves. Não vou ver, não. acusações graves. A gente vai falar daqui a pouco o que o Chimbinha falou sobre isso. E podemos começar? Vamos lá, eu acho que quem tá em casa tá querendo saber. Vou mostrar a prova aí, vamos lá. Eu passei 1 ano em depressão sem saber, que foi esse último ano de 2019, que quando ele apertou a questão de ficar me perseguindo, né? Porque a questão dele foi só uma. Ele não gosta de mulheres. Ele tem ódio de mulheres. Entendeu? Então, o que acontece? Quanto mais eu ia me destacando no trabalho, quanto mais as pessoas iam gostando do meu trabalho. Então, como ele é um psicótico, um doente, ao mesmo tempo que era bom para ele, porque ele ganhava mais dinheiro, junto com isso crescia um ódio por mim.
sabe? Crescia um ódio por mim. Então ele tinha essa necessidade de ficar sempre me humilhando publicamente, sabe? Me colocando, me enchendo de defeitos. E isso é real. Mesmo eu me considerando uma mulher forte, ele conseguiu acessar, sabe? A minha autoestima. Ria de mim no palco, ficava me apontando para os outros músicos e rindo, sabe? Fazendo chacota. Fez escândalo comigo em porta de hotel, porque foram fãs lá me procurar para pedir para fazer foto comigo. Ele gritou na frente do hotel para todo mundo ouvir. Tu precisa parar de comer, que tu tá horrível. Tu tá horrível, tu tá uma baleia. Assim, e eu comecei a chorar. A dançarina me tirou do meio do povo, me levou para dentro do hotel, uma das dançarinas. E era assim o tratamento, eu não percebi. Eu chegava de viagem, eu deitava na cama e ficava na cama até o próximo final de semana, até a próxima viagem. E eu levantava chorando, porque eu não queria ir para lá. Eu já estava num processo de depressão, entendeu? Que isso foi diagnosticado quando eu saí, que deu aquela confusão toda. Eu tenho aqui receitas, eu tenho os medicamentos que eu estou tomando, tá? Para depressão, porque eu estou fazendo tratamento para depressão. E por aí vai. E tem muitos detalhes sórdidos, entendeu? É grave isso aí. Que coisa, hein? Vixe, ela já tinha acusado o Chimbinha de agressão Já em janeiro. tinha, em janeiro. Diz que a filha dela, de 6 anos, tinha até presenciado um episódio de uma briga entre os dois. Sim. Ele negou tudo, disse que nunca agrediu ela nem Nem fisicamente, ofendeu, né? nem ofendeu, mas ela disse que ele estoura por qualquer coisa, sabe? Fica muito irritado e que a impressão que ela tinha é que ele ia bater nela a qualquer momento. Nessa época, em janeiro, quando ela fez essa acusação de agressão, mesmo envolvendo o Chimbinha. Que teria tido uma briga num estúdio presenciada pela menina de 6 anos. Pela filha dela Pela pequena. filha dela. É verdade. Bom, a gente tem mais áudio aí, Tem não tem? mais coisas dela falando. Vamos ver. Mas a questão dele, eu acho que é com mulheres. Porque o negócio todo dele era pra cima de mim. Ele humilhava os outros também. Alguns se defendiam, outros não. Mas o negócio mais pesado era comigo. Eu cheguei a ouvir de um dos cantores que eu aguentei muito. Ele falou pra mim: você aguentou demais, eu nem sei como você aguentou. Sabe, as mulheres que saíram falando de violência é porque elas sofreram a violência e maltratou todas as outras cantoras que passaram pela banda dele, entendeu? Ele acha que só ele é artista, que só ele é bom e todo o resto é lixo, entendeu? É isso. As pessoas não têm coragem de dizer a verdade, ficam lá puxando o saco, mendigando, sabe, migalhas, porque é só isso que ele dá, migalhas daqueles que ele usa porque ele precisa, mas não admite talento de ninguém, fica sempre diminuindo os outros. O mais importante para ele é fazer você não enxergar o seu valor. Ele precisa te diminuir, ele precisa te humilhar, ele precisa acabar com a tua autoestima para ele poder se sentir alguém. Você sabe que esse tipo de comportamento que ela faz nessa narrativa tem muita gente que tem esse temperamento, né? Esse desvio social de diminuir as pessoas, de maltratar, De gostar de diminuir os criticar. outros para se sentir bem. Muitas pessoas fazem Mas isso, é um né? processo de destruição, né? Você destrói o outro para você poder se autoafirmar. É assim que funciona quem age dessa maneira. Você destrói, anula, aquela pessoa passa a não existir para você poder se autoafirmar. Mas são acusações muito graves, muito pesadas, né? Nossa, muito, muito pesado. Complicadíssimo isso. Bom, são declarações da Carla Maués. Foi vocalista do Chimbinha. E tem mais um áudio ainda pra gente ouvir. Tem mais um. Vamos ouvir? Não, vamos ouvir, porque olha, essa história, ela vai longe, hein? Ele divulgou que eu ganhava muito dinheiro e por conta disso me prejudicou num processo
com relação à minha casa, que é a única coisa que eu tenho. Aí não dá para acusar que ele tenha feito de propósito, pelo menos ela está dizendo que acredita que sim, que ele fez isso. Ela falou que ela ganhava mais do que ela ganhava e ela tem um processo de um apartamento aí que ela está, em primeira instância, ela até perdeu esse processo. Difícil de provar, né? De botar isso na conta ela teve dele, que né? mostrar o extrato bancário para mostrar que ela não tinha tudo aquilo de dinheiro. Bom, agora, olha só. Ele falou alguma coisa? O assessor do Chimbinha disse o seguinte para a nossa produção, que eles não vão se manifestar, até porque nunca houve agressão, nenhum tipo de agressão contra ela. Seria bom perguntar para ela se ela quer se manifestar sobre a ação que o Chimbinha move contra ela por injúria, calúnia e difamação. Quanto ao processo em questão, tem que perguntar para o advogado dela, porque ele está dizendo que o Chimbinha está processando essa moça, mas ela disse que não chegou nenhum processo para ela. Agora, pergunta para o advogado dela sobre isso, que ele também vai entrar em depressão. Bom, Quer dizer, negando, ele meio que atacou também. Atacou, sim, disse que sim. está processando por injúria, difamação. Eu lembro que quando Foram a essas, só um Joelma minutinho. saiu, passaram algumas vocalistas ali, não deu muito certo achar uma substituta para a Joelma. Sempre deu confusão no com os Calypso. vocalistas, né? Foram algumas vocalistas ali até a Carla ficar um pouco mais, né? Que foi a que ficou um pouco mais depois da Joelma, isso eu lembro. Eu ia 2 pontuar anos ela exatamente isso, ficou. a Keila acabou falando exatamente o que eu cheguei a pensar aqui. Porque a relação dele com as pessoas, ao que a gente percebe vendo do lado de fora, é meio estremecida com todo mundo. eu queria saber se o Chimbinha também está processando a Joelma, que a Joelma também o acusou de agressão. De agressão, opa. Né? A Envolveu Joelma- até a filha dela na confusão, né? Até a filha da filha Joelma dela também que disse falou. que foi assediada. É. Porque aí que tá, olha quantas mulheres, né, falando contra o Chimbinha. Complicado, viu? E aí, eu queria saber aí se a Joelma, se ele também, ele sempre negou, né, o que a Joelma falou. Sempre negou. E aí ficou a palavra dela contra dele. Agora tem a Carla Maués também. A Carla deixa claro, eu lembro em janeiro que ela deixou bem claro que ele não bebia, não usava drogas, não era assim um comportamento agressivo por conta da influência de algum vício dele, que era uma coisa assim, que ele estourava mesmo com todo mundo e a todo momento, ela dizia, e era com ela e era com as outras pessoas, que ele era acostumado a praticar assédio moral com pessoas da equipe e ela não aguentava mais isso. Ele seria um cara estourado por natureza. Por natureza, mesmo, né? exatamente. Que é o que a Joelma fala, né? Tanto que conversando com a Carla, ela disse pra mim, agora eu entendo a Joelma. Foi essa palavra que ela usou, essa frase que ela usou pra mim. Agora eu entendo a Joelma. É Bom, complicado. a única resposta que o Chimbinha deu foi essa, que não vai comentar, mas o espaço está aberto para ele. Se ele quiser falar, quiser mandar áudio para a gente também, quiser mandar vídeo explicar, para se né? defender, Claro. o espaço está aberto para ele. Tentamos ouvi-lo, mas ele não quis falar. Então, Na outra vez que ela falou ao vivo Ele com a apenas gente, nega. ele também não quis se manifestar, mandou um texto pronto aí via assessoria de imprensa, aquela coisa negando tudo e parari pororó. Eu penso o seguinte, a mulher está passando dificuldade, depressão é um assunto muito sério, isso causa na pessoa muitos problemas, são problemas emocionais, a autoestima de uma mulher é uma coisa que não se deve brincar. verdade. Muito menos falar sério, sabe? Esse tipo de acusação chamando ela de baleia, dizendo que ela tá gorda, sai daqui, você precisa parar de comer. Pelo amor de Deus, sabe? Eu acho que isso daí é uma insensibilidade gigante, não deve ser falado desse jeito. Eu acho que, sendo essas as declarações que ela disse verdadeiras, e ela provando isso na justiça, cabe um belo de um processo aí em cima disso.